Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 5. Terminamos as bem-aventuranças. Vamos entrar agora nos outros temas aí que o Sermão do Monte coloca. Antes de nós lermos o texto, deixa eu fazer um apanhado histórico com você que eu acho muito importante. Assim que Jesus saiu da terra e começa o ministério dos apóstolos, os apóstolos vão difundindo, o evangelho, Judeia, Samaria e ao redor do mundo. O evangelho começa a ir por vários lugares. O Império Romano começa a tentar perseguir o evangelho logo cedo. E quanto mais perseguia, mais o evangelho espalhava e o Império Romano começa a decair, o cristianismo começa a crescer cada vez mais, até que no século IV, com o imperador Constantino, ele transforma o cristianismo não mais numa seita, que era para o Império Romano, o cristianismo era uma seita, mas transforma na religião oficial do Império, virou o cristianismo. Então o cristianismo começou a ter muita proeminência dentro do império daquela época, e a igreja começa a ganhar poder nessa fase, por estar se aliando ao poder político, dali de Roma, e ela começa a ficar muito grande, ela começa a ficar muito rica, e começa a entrar no período que a gente conhece como período medieval, que começa ali no século VI, vai até o século XVI, 1000 anos aí de Idade Média, como é conhecido na história. E esse movimento de fazer a igreja ganhar muito poder transformou muito a igreja. A igreja começou a perder parte da sua essência como elemento diferente do mundo. Quando a política e a igreja elas se alinham, de maneira institucional, a igreja começa a se assemelhar com aquilo que está na política e ela começa a perder força. Ela vira a política e começa a perder da sua força. E o que começou a acontecer foi que algumas pessoas olharam para essa nova igreja e começou a surgir, isso aqui não é mais o que a gente tinha. E as pessoas começaram a tentar contrapor esse movimento, de certa forma mundial, que acontecia. E aí nós temos uma época, ficou conhecido como monasticismo, que eram pessoas que se afastavam desse centro político, dessa confusão urbana que surgiu, fruto do cristianismo ser legalizado em todo o império, para buscar a Deus de maneira mais isolada. Aí você tinha os eremitas, eram pessoas que viviam isolados em cavernas, no meio dos pântanos. Tinha uns que passaram não sei quantas décadas vivendo em cima de um poste, e por aí vai. Pessoas que se retiraram do mundo nessa perspectiva isolada, e existem alguns movimentos que são chamados monastérios, que eram grupos religiosos que se afastavam, construíam locais para viver distante daquela realidade. E ali se transformou um local de devoção, um local de ensino, e aquela coisa toda foi um movimento, podemos dizer que contra essa maré muito grande, da confusão entre o cristianismo e a política que ocorreu nesses séculos. Então eles achavam que a verdadeira solução para viver o evangelho, da maneira como eles enxergavam, era se afastando completamente, fisicamente, socialmente do mundo. E se isolavam dentro daqueles mosteiros e monastérios. O problema é que essa realidade, ela vai de encontro ao ensino que nós encontramos em Jesus, e um deles está aqui, que a gente vai trabalhar hoje no Sermão do Monte. Para o nosso chamado como cristão, essa solução não é uma solução bíblica para viver o evangelho. E eu quero mostrar para vocês essa importância, da gente não se afastar do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13. O texto diz o seguinte: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Nos ajuda, Senhor Deus, nessa noite que nós possamos ser instruídos, desafiados por aquilo que a Tua Santa Palavra nos ensina. Meu Deus, que as palavras do Teu Filho Jesus possam entrar no nosso coração, na nossa mente, Senhor Deus, como verdades, ó Pai, como uma lista, Senhor Deus, de verificações que nós precisamos fazer no nosso caminhar contigo, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, durante essa exposição, durante essa pregação, ó Pai, da Tua Santa Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Nós estávamos aqui conversando que as bem-aventuranças, né, que nós lemos nos versículos anteriores, né, do versículo 3 ao versículo 10, falam sobre a essência do cristão. O cristão precisa ser alguém que lamenta a sua situação espiritual, né, de pecado, que chora por isso, pessoa humilde, a pessoa que deseja, que tem fome e sede pela vontade de Deus, uma pessoa misericordiosa, pacificadora, que tem um coração puro, que deseja a santidade do coração sem maquiagens, e um coração que entende que vai sofrer perseguições e ser insultado por conta dessa fé. Jesus agora começa a dizer, não mais no âmbito das promessas, do que é que você vai ganhar se você for um cristão em termos de essência. Ele começa agora a tratar a partir do versículo 13, e na verdade ele irá tratar até o final do sermão dele, que vai até o capítulo 7, as implicações de ser um cristão. Já que eu sou um cristão, já que eu consigo enxergar essas características em mim, quais são as implicações de você ser cristão? Então, se você quiser um resumo, uma alfabetização do cristianismo, você precisa ir para o Sermão do Monte, você precisa entender o Sermão do Monte. E essa é uma das razões porque eu escolhi expor o Sermão do Monte. Nós precisamos dessa base muito bem firmada na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos viver o que é chamado de cristianismo. Porque nós vamos nos deparar com um monte de manifestações que são chamadas de cristianismo, mas que não encontra base na própria palavra do próprio Cristo. Então, Jesus nos diz uma coisa muito interessante. Ele fala que quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos sal para a humanidade. E é um pouco do que eu quis trabalhar aqui com as crianças. Quando nós observamos antigamente, o povo de Israel era o sal do mundo. Os profetas eram sal do mundo. Eles tinham uma mensagem, eles tinham um tom, eles davam um sabor, eles eram uma tônica diferente do mundo. Um dos grandes conflitos de Saul ter sido elevado como rei é porque o povo queria um rei como as outras nações. Israel deixou de perder de vista que ele era diferente, porque ele tinha um Deus diferente. Todos os povos têm seus deuses, e eles são conforme os seus deuses. Nós somos chamados a sermos conforme o nosso Deus. E o que acontece é que Jesus, pregando o seu sermão, a sensação às vezes que aqueles que criam em Jesus eram muito poucos, eram fracos, ainda mais com a partida de Jesus. Lembrando que os evangelhos foram escritos, né, depois da ida de Jesus Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né, são mais ou menos aí no ano 50 a 65 que eles foram escritos, ou seja, entre 20 a 25 anos depois que Jesus já tinha ido. Mateus deixa registrado essa lição que Jesus ensinou enquanto estava na terra, de algo muito importante. E é por isso que o sal é tão importante, porque o sal ele é uma quantidade muito pouca, mas que contamina o todo. A gente pega aquela quantidade enorme de comida e você coloca a comparação de sal que a gente coloca, o sal é tão menor do que a quantidade de comida que tem, mas ele consegue salgar a comida inteira. Ele se espalha e consegue fazer o seu efeito. O interessante do sal é que o valor do sal não corresponde à sua significância. O sal é algo simples, barato, mas extremamente importante. Faz uma diferença
gritantes. Então veja, qual é a primeira questão aqui que Jesus trabalha nessa perspectiva do ser sal? É que, por essência, o sal é um elemento diferente que ele se ressalta sobre a comida. Não tem coisa mais difícil de você comer um feijão sem sal. Você faz aquele feijão completamente sem sal, sem tempero. Várias coisas pedem esse gosto que fica mais agradável no nosso paladar. Então, o chamado do crente é para ele ser diferente daquilo que ele salga. Quando nós dizemos que nós somos o sal da terra, Jesus está dizendo para a gente que nós somos diferentes da terra. Nós somos diferentes do restante do mundo. E é assim que a gente salga. E aqui eu quero trabalhar com vocês um pouco essa diferença de estar no mundo e ser cristão. É interessante que o cristão está no mundo, ele salga, mas ele não é o mundo. É importante a gente entender isso. O sal, ele exerce a sua função na comida, e você sabe que quem está exercendo aquela função é o sal, e não a comida no sal. Se uma comida começa a tirar o valor do sal, o sal não virou nada. Se eu pego uma carne, que ela absorve o sal, e ela anula o poder do sal, que isso não ocorre, mas se isso ocorresse, o que acontece? Vai ter todo de que você botar sal. A gente até fica feliz, né? Que o sal virou carne, aumentou o tamanho, né? Mas não acontece. Mas com a gente acontece. Nós precisamos entender que a gente está no mundo, mas não é o mundo. É por isso que essa saída dos monásticos, né, de se afastar do mundo, não condiz com o que Jesus disse. Jesus orou em João 17, na sua oração intercessória, ele faz: Deus, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os fortaleça em meio ao mundo, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. A gente faz uma diferença que a Bíblia não faz essa diferença. A gente faz uma diferença entre vida secular e a vida da igreja. Como se você tivesse uma pessoa na igreja e outra pessoa do lado de fora. Ela é sal quando está junto com os salzinhos. Quando sai da presença do sal, ela vira qualquer coisa que estiver perto. Mais conhecido como crente chuchu, né? Qualquer coisa que você bota perto do chuchu, o chuchu pega o sabor daquele negócio. A gente precisa entender que, como vida cristã, nós precisamos ser diferentes de sal em qualquer lugar que você esteja. Não existe essa divisão de vida secular e a vida da igreja. Já vi muito isso, né? O pessoal começando a vir para a igreja, se aproximar do evangelho, aí chega um negócio, aí o menino faz uma coisa: menino, fala isso não, tu está na igreja. Se ele estivesse na calçada, podia falar, mas como está na igreja, ele não pode falar. Porque faz essa diferenciação da minha vida, do local em que eu estou. Do outro lado, eu sou o que eu quero. Mas quando eu estou na igreja, não, na igreja eu sou um santo, eu vim aqui, eu vim orar, eu vim agradar a Deus e fazer aquilo que Ele quer. Saio daqui, eu faço o que eu quero. Não existe essa diferença. Quando nós estamos no mundo, aí é que é para nós exercermos a nossa função. Quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa família, Deus nos chama para sermos diferentes, para termos um sabor diferente em meio ao mundo. E aqui nós entramos num aspecto que a gente precisa entender das amizades. Porque quando nós estamos num ambiente diferente ou num ambiente hostil à nossa fé, a gente tem dois extremos. De um extremo é se isolar por completo. Não fala com ninguém, não mexe com ninguém, não quer contato com ninguém, se isola. Certo? Ninguém sabe o que é, ninguém fala, ninguém sabe o nome, ninguém toca, ninguém conversa nada. E o outro extremo qual é? Abraça tudo. Ele não faz diferença.
Ele abraça tudo, ele engloba tudo, tudo tá bom, tudo é maravilhoso, todo mundo fala besteira, ele ri também. Nós somos chamados para estar no mundo sem ser o mundo. Então, nas nossas amizades, eu não posso me isolar. Eu não posso querer estar o tempo todo só entre pessoas cristãs. Por quê? Como é que você vai salgar desse jeito? A função do sal não está no saleiro. O saleiro é só onde guarda o sal para ele cumprir a sua função. A gente precisa entender que a gente tem que estar nos lugares onde o mundo está. Eu lembro uma vez, eu lá em Noronha, e aí tem lá como se fosse uma prefeitura, mas não é uma prefeitura não, o nome é administração. E aí tem umas pessoas que trabalham lá dentro, aquela coisa toda, e tinha um rapaz, que ele era cristão, e ele trabalhava lá dentro. Aí ele uma vez, eu estava lá resolvendo alguma coisa, ele chegou para mim e disse assim: pastor, ore por mim, pastor. Esse lugar aqui é do cão. Aí eu disse: ainda bem que você está aqui então. Que você vai poder mostrar luz e ser sal aqui dentro. Aí ele parou assim, olhou para mim e eu fiz: não é, meu irmão? Ele: é verdade, então ore por mim. Às vezes a gente acha que como cristão a gente tem que se abster de todas as coisas. Enquanto na verdade nós temos que fazer a nossa diferença ali dentro. Agora, tem um limite, né? Qual é o limite? É o limite de perder o sabor. Quando você está num ambiente em que você não consegue influenciar, muito pelo contrário, você está sendo influenciado, é porque você não tem força para estar ali. É melhor dar uns passos para trás. Por quê? Porque cada um de nós temos tentações diferentes. Temos lutas diferentes. Existem ambientes que para a gente é completamente tranquilo e outros ambientes que para a gente não é tranquilo. Vai nos fazer entrar em tentação. Eu posso dar um exemplo para vocês. Você pode me colocar em qualquer ambiente com bebida alcoólica, qualquer um. Isso para mim não vai ser nenhum problema. Porque isso não é tentação para mim em nenhum aspecto. De eu me entregar, de eu estar lá, depois, olha, o pastor estava rodopiando no chão, bebo. Foi evangelizar e voltou bebo. Você nunca vai ver isso. Ah, porque é uma grande virtude. Não, porque eu não gosto de álcool. Não gosto. Já chega outros para mim e fala: pastor, eu não posso entrar não, eu me conheço. Eu sou crente em Cristo Jesus, mas eu sei o que eu vivi. E eu não quero entrar de novo. Ele está certo. Então tem certos meios que ele vai ter que se afastar. Mas há outros, para ele vai ser tranquilo. Cada um tem uma luta diferente. Cada um tem uma área que ele pode cair de uma maneira diferente. Mas nós somos chamados para estar no meio do mundo. É desconfortável. É difícil. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar com as bem-aventuranças da perseguição. Que as pessoas enxergam um sal diferente. Aqui, toda ilustração, gente, ela tem um limite, né? O sal, ele vem e ele dá um sabor. O mundo fala: eu não quero esse sabor. Você aqui, você está mostrando que eu sou insosso. Então, nós precisamos entender essa relação de maneira adequada, da nossa relação com o mundo, onde nós somos chamados não para nos afastar do mundo, mas para estar no mundo fazendo diferença nesse mundo. Nós estamos em missão enquanto nós estamos aqui, em relação a todos aqueles que precisam da palavra de Deus. E sem sombra de dúvida, uma das principais perspectivas do sal é dar sabor. E aqui o texto fala uma coisa que o leitor do século XX, ele acha estranho, né? Que ele fala assim: se o sal perde o seu gosto, ele deixa de ser sal. Pastor, está vendo que a Bíblia está errada? Sal, pastor, não perde sabor, porque a propriedade química do sal, ele não perde sabor. Como é que ele vai perder sabor? Muito bem, esse é o sal desse século. Naquela época, eles não conseguiam retirar as impurezas do sal, tal como a gente consegue fazer hoje.
Então tinha minerais que ele absorvia a capacidade de salinidade do sal. Então ele virava um mineral sem salinidade. E aí perdeu o gosto. Por quê? Por conta das impurezas que estavam perto do sal. Então isso na época de Jesus acontecia. Dependendo da quantidade de impureza que estava próximo do sal, ele podia perder a sua salinidade. É a mesma coisa de você encher um saleiro com farinha e sal. Se você encher um pote com farinha e sal e você for usar ele só como sal, o que é que vai acontecer? Vai salgar. Por quê? Porque ele está impuro. A quantidade contaminou ele. Então, o poder do sal é ele sendo neutralizado por aquilo que ele cerca. E quando nós professamos a fé em Jesus Cristo, mas o meio nos neutraliza, é porque você perdeu o seu sabor. Quando as pessoas do mundo não conseguem enxergar em nós nada de diferente, o que é que significa? Você perdeu o sabor. Todas as piadas que ele faz, a gente faz. Todas as coisas erradas que faz no trabalho, a gente faz também. Entra em todas as conversas. Não critica nada, não assume o que é. Fica caladinho, deixa todo mundo falar lá o que quer, o que é que não quer. Está todo mundo na roda participando e você, eu não concordo, eu vou ficar calado. O que é que você está fazendo? Você está perdendo sabor, meu amigo. Você está perdendo sabor. Você está sendo neutralizado pelo meio onde você deveria influenciar. O mundo procura esse sabor em muitos outros lugares e cria substitutos. O mundo, no seu anseio, perdido no pecado, ele quer encontrar esse sabor do sal. Ele quer essa vida com Cristo. Mas ele não encontra, ele vai encontrando outras coisas. Vai tentando colocar no lugar de Jesus. E o que acontece? Pode até ficar bom, mas não é o que ele está procurando. Imagine alguém que está procurando o sal e no lugar do sal coloca pimenta. Ah, pastor, mas pimenta é uma delícia. Certo, mas você estava procurando sal. A comida vai ficar diferente? Vai. Ficou melhor, mas... E se você não estiver acostumado com pimenta, o que é que vai acontecer? No instante você vai descobrir que você não botou sal na sua comida. Vai vir a consequência daquela escolha. O que nós precisamos entender dessa realidade de perder o gosto é que nós não nos divertimos como o mundo se diverte. Os nossos prazeres foram transformados por Cristo Jesus. Se os seus prazeres são os mesmos prazeres do mundo, sabe o que significa? Duas uma. Ou você ainda não foi transformado em sal, ou você está perdendo o sabor. Mas o nosso maior prazer é Jesus Cristo. Paulo diz uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala lá em Coríntios, todas as coisas me são lícitas. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Ele fala, só existe uma coisa que me domina. Jesus Cristo, Ele é meu Senhor. Em Efésios, Paulo fala, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu tenho que ficar cheio, se é para você ficar cheio de uma coisa que não seja de álcool, mas que seja do Espírito Santo de Deus. Porque assim como o álcool toma o controle da mente, como a gente estava aqui na escola dominical, e entrou um rapaz embriagado, que ele não entraria para falar com o pastor e atrapalhar a aula, se ele não tivesse sob efeito do álcool, a Bíblia fala que você tenha uma mente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu estava conversando com os meninos quando a gente estava no acampamento, a gente faz brincadeira, e faz gincana, e faz não sei o quê. E uma das coisas que eu gosto por trás é o seguinte, ensinar para a mente e o coração deles uma coisa muito simples. Tem como a gente se divertir sem desagradar a Deus. Tem como a gente usufruir
mesmo nesse mundo de pecado, das bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida, sem desagradar a Deus. No fundo, se nós encontrarmos Jesus de verdade, você não precisa de nenhum tipo de prazer desse mundo. Entenda que eu estou falando de precisar. Não significa que os prazeres não são bons. Porque entenda, o que é que o diabo faz? O diabo junto com a nossa carne e com o mundo, que são os nossos três inimigos, eles levam as coisas para o extremo. Então, por exemplo, comer é bom, não é bom? Cada um gosta de um tipo de comida, mas comer é bom, não é verdade? Agora, o paladar que você tem para sentir o sabor foi dado por quem? Por Deus. Esse prazer vem de quem? Vem de Deus. Por onde é que o diabo leva? Gula. Rodízio. O que é rodízio? Você que vai para o rodízio, vou dizer agora, você está indo para pecar. Não tem outra palavra não. Por quê? O pensamento é, eu paguei, agora vai ter prejuízo. Eu nunca consegui dar prejuízo em rodízio. Eu encho tão rápido que não... eu saio com prejuízo. Eu vou me esbaldar, eu vou comer até não caber mais. A comida não foi feita para isso. Teve um amigo meu que ele fez uma viagem, aí foi para um rodízio de pizza. Ele, ei meu irmão, eu pequei. Aí ele disse lá uma quantidade absurda de pizza que ele comeu. Os 2 últimos dias que ele passou da viagem, ele passou passando mal. Por quê? Porque ele pecou, meu amigo. Não foi feito para isso. Então, o diabo pega algo, o nosso coração pega algo, leva para o extremo aquilo que era legítimo da parte do Senhor. E aí vira o pecado. Qual é o ideal de Deus para a nossa sexualidade? É que a gente viva a realidade sexual dentro do casamento, com a minha esposa, com o meu marido. Esse é o leito do rio. Quando nós vivemos assim, nós desfrutamos do prazer vindo de Deus, e é santo. Agora, como todo leito do rio, se a água sair do leito, o que é que ele causa? Destruição. Quando a água sobe e transborda, vai para além do seu leito, ela destrói. É isso que os nossos desejos nos fazem. Transformamos prazeres legítimos através do seu exagero naquilo que desagrada o coração de Deus e que, consequentemente, trará consequências sobre nós, terrenas ou não, mas eternas com certeza. O nosso maior prazer é Deus. Sabe uma das coisas que eu acho fantástico? Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. A Bíblia nos fala que Deus é o sol do novo céu e da nova terra. Aquilo que permite a vida, aquilo que é o centro da vida, está centralizado em Deus. Eu tenho dito isso e eu vou repetir, porque eu acho que a gente precisa de repetição. Quando nós começamos a imaginar o céu, quando a gente começa a pensar, porque no céu vai ter isso, que no céu vai ter aquilo, e que não sei o quê, e tal, e a galera fica viajando o que é que vai ter no céu, pensando, né? Até quando a gente faz com criança, né? O que é que vai ter no céu? Vai ter um castelo de chocolate, que não sei o quê, chocolate que não é diet e não engorda, né? Quando a gente acha que a melhor coisa que vai ter no céu é algo criado, a gente não entendeu nada ainda. A melhor coisa do céu é a quebra da barreira da fé, para você viver com Deus e com Cristo sem fé, vendo, conversando. Porque todos esses prazeres menores, eles vêm do próprio Deus. No céu, você está com a fonte deles. Por que você acha que não tem casamento no céu?
Porque toda a essência, todo o nosso desejo de prazer será satisfeito pelo próprio Deus. Sem pecado, sem barreira, sem fé. Só o noivo e a sua noiva. Então nós somos chamados pela fé a visualizar essas coisas antes que ela aconteça, para mostrar ao mundo que há um jeito diferente de viver feliz, sem agradar a Deus, que é vivendo com Deus, da maneira como Deus nos prescreve. É interessante, porque até o mundo reconhece isso. Um grande filósofo chamado Immanuel Kant, ele diz que a gente só é livre quando a gente consegue fazer aquilo que não quer. Que é interessante, né? Que a gente pensa que alguém, para ser livre, tem que fazer tudo o que quer. Se você só sabe fazer tudo o que você quer, você é escravo do seu desejo. Veja que até o mundo consegue entender que nós somos livres quando nós entendemos que os nossos desejos, eles precisam estar sob o nosso controle. Agora, nós como cristãos vamos para onde? Nós entendemos que nós precisamos controlar as coisas não pela nossa força, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, que nos controla, que nos guia. Então o que acontece é que o crente no mundo, ele precisa ter prioridades diferentes. Ele precisa conservar o seu sabor. A forma como nós usamos e nos dedicamos ao lazer precisa ser diferente. A maneira como nós nos portamos, como nós nos relacionamos no trabalho, precisa ser diferente. Precisamos agir de acordo com a palavra, com integridade, com amor, com serviço no nosso trabalho. Nós devemos nos organizar conforme o nosso chamado e não de acordo com o nosso desejo. Seu desejo não é o seu Senhor é o seu Deus. Porque hoje nós vivemos uma sociedade de novela. Se você tem vontade de fazer, faça. O importante é ser feliz. Nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados para dizer assim: se agrada a Deus, faça. Isso vai fazê-lo feliz. E você só será feliz ao fazê-lo feliz. Por quê? Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria não é um troço que você encontra dentro de você. A alegria vem de Deus. Ele concede da alegria dele. E ele está falando aqui, eu disse, olha, felizes, 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 felizes. Por que ele está dizendo que ele vai ser feliz? Porque eu vou dar alegria. Não é isso que acontece todo domingo. A gente vem para cá, a palavra de Deus abre a gente no meio, diz que a gente está errado, a gente volta dizendo que foi uma bênção. Não é isso que acontece? Ai, que maravilha. Eu estou errado, mas Deus é muito bom. Porque você sai de novo com um propósito, com foco na tua vida. Você relembra quem você é. Isso nos alegra, nos dá segurança, nos dá força para caminhar. Somos chamados a mostrar em tudo que o nosso maior prazer e o centro da nossa vida é Jesus Cristo. Não perca nenhuma oportunidade da sua vida, festa, comemoração. Não coloque você no centro. Você não é o centro. O centro é Jesus Cristo. Por fim, o sal tem mais uma propriedade que eu conversei aqui com as crianças, que é conservar as coisas. Hoje a gente tem outros meios, né, de conservação e acabamos ficando distante, né, dessa realidade um pouco. Mas a grande verdade é que o nosso mundo, ele tem a tendência de apodrecer. Imagina o início do mundo, onde Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, Caim mata Abel, depois vem seu irmão. Vem o seu irmão Sete, né, e continua a descendência, né, ali a descendência de Adão e Eva não é escrita de maneira exaustiva, né, vamos dizer assim. E aí você começa logo depois, o que acontece? Qual é o próximo grande acontecimento depois da morte de Caim e Abel? Dilúvio. O mundo está tão entregue na maldade que Deus resolveu mandar juízo sobre a terra.
Mas havia um homem, Noé, que não eram como os outros. Noé e sua família eram diferentes do mundo. Mesmo que literalmente o mundo inteiro, da época que óbvio era pequeno, perto de hoje, estivesse afundado nos seus pecados. Nós precisamos entender, gente, que governo não tem poder para impedir essa putrefação do nosso mundo. Pode mexer de um lado aqui, ser um pouquinho menos ruim, um pouquinho mais ruim, mas eu tenho já um bom tempo, quando eu consigo assistir alguma coisa, eu gosto de assistir coisa de império, de não sei o quê, de guerra, de tal. E é interessante que quando você assiste essas coisas, você condensa, né? Você vê 100 anos de história, né? Em um momento. E é interessante que as pessoas não percebem o ciclo da coisa. Vai, um sobe e vira o grande governador, o imperador e tal, que governou tudo. Aí ele começa a ficar doido, achando que todo mundo está perseguindo ele. Aí vem alguém, faz uma trama, ele morre. Aí vem outro que agora é o governador. Aí começa tudo de novo. Aí mata não sei quem, fulano agora quebra não sei o que para agora. Agora é a oportunidade dele ser rei. Aí ele vai, outro trai. Mesma. E eu fico, oi, deixa de agonia, me para com esse negócio, para quieto, para com esse negócio de querer ser imperador, para com isso, relaxa aí. Não. O mundo. Acha, porque nós achamos que a verdadeira vida está nessas coisas. E a Bíblia nos fala que o sal conserva. O sal, ele mata, né? Ele impede ali o desenvolvimento dos micro-organismos, né, das enzimas, e faz com que o sistema de apodrecimento daquele alimento ele seja parado ou diminuído. Sabe o que isso significa? Isso aqui tem uma coisa muito séria aqui dentro. Nós somos responsáveis, nós temos a função de reter o apodrecimento do mundo pela nossa presença. Pastor, mas isso é muito complicado. Por que é complicado? Qual é o tamanho do mundo? Eu digo, olha o tamanho do sal. Eu sei que o cristianismo, ao longo da história, ele não é bonzinho, não. Ele teve seus extremos, ele teve os momentos da igreja, onde a igreja enxergou o cristianismo como instrumento de poder. Mas se nós olharmos ao longo da história, existem algumas coisas que você vai dar graças a Deus pelo cristianismo. Por exemplo, faculdade. Quem foi que inventou a faculdade? Foram os cristãos. Essa perspectiva de educar o povo para os seus ofícios, para os seus labores, isso foi criado no seio do cristianismo. Um dos grandes incentivos às artes vinha da onde? Das igrejas. Da música, da literatura, da pintura. Todos eles nasceram dentro da igreja. Os primeiros orfanatos da história são cristãos. Na época de guerra do Império Romano, o Império Romano não cuidava dos seus órfãos. Quem é que começou a assumir esses órfãos? Os cristãos começaram a adotar as crianças que ficavam largadas pelas ruas de Roma. Quando a doença e a peste vinha, os outros iam embora, o próprio Império Romano ia embora, e os cristãos cuidavam dos doentes. Ao longo da história, marcamos a nossa história pela presença do sal. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre as cruzadas, né, esse movimento da igreja, na época da igreja católica, que muitas vezes a gente aprende, né, na escola, que a cruzada era para impor o catolicismo em todo canto. E a gente não sabe o outro lado da história, onde o islamismo estava crescendo muito naquela época. E a cruzada é uma resposta bélica, a uma ação bélica ali do islamismo. Se boa parte do mundo ocidental hoje é cristão, porque ele podia ser islâmico. Ao invés de a gente aqui estar falando de que o caminho leva para Deus, a gente ia estar falando de Alá, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se você não fizer isso, é morto. O cristianismo impediu
esse avanço de uma religião contrária à palavra de Deus. Sei vocês. Eu dou graças a Deus que a gente mora num país que não é cristão, mas é influenciado por sua maioria pelo cristianismo. Então, meus irmãos, onde nós estamos, nós precisamos ser freio para os nossos pecados, para o pecado dos outros. As pessoas precisam se sentir constrangidas de pecarem na nossa presença, pelo menos. É o que acontece quando um crente de verdade ele entra na roda dos escarnecedores. Eu lembro de uma história onde vários homens de trabalho, companheiros de trabalho, estavam numa roda, e um deles era cristão. E aí cada um começou a contar as histórias de como traía suas esposas, mas elas não descobriam. Não, porque eu fiz assim, aí eu não sei para onde, aí eu contei, aí eu enganei ela, eu escondi não sei o quê. E usou tudo. E a roda andando, né? E cada um contando a sua história. Quando chegou na vez do cristão, ele chegou e disse assim: rapaz, que coisa interessante. Vocês estão contando histórias aí, na opinião de vocês, de adultérios bem-sucedidos, e eu, que não traí minha esposa, estou me sentindo errado. Foi muito inteligente, não foi? Ele diz: eu estou me sentindo, mas o errado é vocês. Ele fez: infelizmente, eu não tenho nenhuma história para contar para vocês. Eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu Deus, eu não vou trair, nem fiz nada contra ela. Quantas histórias de adultério esse cara vai ouvir dessa roda de novo? Nenhuma. Ah, ela vai santinha, só quer ser o que é fiel, a esposa. É. Quando isso começa a acontecer, sabe o que significa? Primeiro, que você está se revelando como cristão, graças a Deus. Segundo, que você está no caminho certo. Terceiro, que você está conquistando o respeito das pessoas. Não fala isso não fala isso não, que fulano chegou. Fulano não gosta dessas coisas não. Eu tenho uma situação que acontece na minha casa, que também eu acho muito legal, que acontece na minha família. A mãe da minha esposa, ela não é cristã. E durante muito tempo ela ia lá em casa e passa tempo com a gente. Quando a gente estava em Noronha, a gente ia para lá. Em todos os momentos que ela estava em minha casa, em nenhum momento ela falou palavrão. O que é isso? É a presença do sal. Ela sabe que aquele ambiente é diferente. E ela se segura. Ela está se tornando cristã por causa disso? Não, por enquanto não. Mas ela vai vendo que aquele ambiente ele é diferente. Nosso viver cristão precisa trazer mais santidade, mais amor, mais integridade àqueles que nos rodeiam. Nós precisamos ser aquele salzinho que faz os outros terem sede. O que é que você tem? Por que você é assim? Como é que você consegue estar tão calmo? Aí você pode falar de Jesus. Nós precisamos aprender a afirmar a nossa posição, os nossos valores desde o início. Eu preciso dar essa orientação. Quando você entrar num ambiente novo, ou se você já está no ambiente faz tempo, dê logo de cara que você é crente. Pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, vai com a camisa Jesus. Leva uma Bíblia, dá aquela de estudo. Bem grandona, leve. Sabe por quê? Você não vai conseguir mais fugir depois que você fizer isso. Eu sou crente. Sou cristão. Quem vier perguntar, vem.
Nós assuma a sua posição como cristão, não tenha medo não. Seja ousado. Use todas as ferramentas que você tem. Se é para ser odiado, vai ser logo no começo. Você vai logo saber quem é, quem não é, não fica naquele clima, não, vamos ver se... Não, assume, eu sou cristão. Então, meus irmãos, nós somos chamados para sermos o sal desse mundo, e espalhar por esse mundo e fazer a diferença. Durante a minha caminhada com Cristo, que a gente sempre faz escolhas, né? Que a gente perde para nós e ganha para Cristo, mas é interessante que tudo aquilo que a gente perde para Cristo, a gente ganha em dobro depois. Eu olhando, né, para a minha juventude, para a minha adolescência, eu não consigo olhar para trás nada daquilo que eu sacrifiquei para Cristo e assim, eita, aquilo ali, viu? Se eu pudesse, eu vivia diferente. Não. O convite de Cristo para cada um aqui é ser sal de Cristo mesmo. Se você ainda não é, o convite é esse. É para que você seja diferente do mundo. Para que você seja conforme Jesus Cristo. Você não vai conseguir isso pela sua força. Nós precisamos e dependemos do Espírito Santo do nosso Deus para fazer isso. Se nós crermos, nos arrependemos do nosso pecado e recebermos a salvação de Cristo Jesus, caminhamos uma nova vida, onde os desejos estão lá, mas eles não são nossos donos mais. Nosso maior desejo é fazer a vontade de Deus, porque nós temos esperanças e prazeres muito maior do que essa vida. A Bíblia nos diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Durante essa semana, ore a Deus e pergunte a Ele o seguinte: Seu Deus, como é que eu salgo mais? Como é que eu posso exercer essa característica que o Senhor me deu de ser diferente de maneira mais efetiva? Eu aprendi no seminário que quando você começa a orar, é quando as coisas começam a ficar perigosas. Porque começa a acontecer. Se for esse o intuito do seu coração, de você ser usado por Deus como sal desse mundo, Ele vai dar oportunidade para você ser sal desse mundo. Serão oportunidades desafiadoras, mas nós receberemos poder e autoridade do Espírito Santo em cada uma delas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por esse privilégio, dessa missão que o Senhor nos dá, de levar daquilo que recebemos de Ti para o mundo, Senhor Deus. A diferença que o Senhor faz na nossa vida é contaminar, influenciar, ó Pai, a vida de outros. Senhor Jesus, Te agradecemos porque nós conhecemos a Ti, Senhor Deus, a Tua palavra. E isso não é por nossa obra, ó Pai, mas o Senhor veio ao nosso resgate. Senhor Deus, que o Senhor possa estar mostrando a cada um aqui presente aquilo que precisa ser modificado na vida, ó Pai, para que nós sejamos sal melhor, ó Pai, para exercer a nossa função de conservação, de salgar, de trazer sede com mais eficácia, Senhor. Senhor Deus, Te agradeço pelo Teu Santo Espírito, nunca nos entrega a nós mesmos, nos auxiliando em nossa fraqueza e nos orientando, ó Pai, no caminho. Que o Senhor possa nos usar como igreja, conforme a Tua graça e o Teu poder. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.